A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações e canal da família cristã. Irmão, nós temos um culto glorioso no Parque São Lucas. Culto este onde Deus falou cara a cara com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas na terra. Irmãos, foi Atos 12, 25 de 7 de 2026, nosso querido irmão Antônio, ancião local, pregou pela guia do Espírito Santo. Mais um culto glorioso para que Deus possa falar ou falou com as nossas almas. Deixa aqui o vosso pedido de oração. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Deus abençoe a todos e vamos ouvir na mesma comunhão. Irmãos, no Novo Testamento, nessa Bíblia na página 186, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ver, com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. Morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara a Deus, enviou, mandando prender também a Pedro. E eram os astros, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilhaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse: sim, e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo, prosseguia. Eu não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para chegar, a qual se lhes abriu por si mesmo, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele Cristo, foi à casa de Maria, mãe de João,
tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do quarto, uma menina chamada Rosa saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, depois não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta e disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriu, viram e se espantaram, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, que saindo partiu para outro lugar. Sendo já dia, houve um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, veio em direção aos soldados, mandou justiçar. E partindo na Judéia para Cesareia, ficou ali, e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas este vindo de comum acordo, ter com ele, obtendo a amizade de Blasco, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes das vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez uma carta, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comigo de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Saulo também, terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.
que o Senhor Jesus fez, transformou a água em vinho em Caná da Galileia, não é, irmão? E Herodes, que era ali o rei de Israel, cuidava, irmãos, que não existia ninguém acima dele. Ele, por ser o rei, achava que era soberano, podia fazer, não é, irmãos, prender os apóstolos, queria acabar com aquela obra, irmãos. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele veio trazer este Evangelho para ele, aleluia, ir até o fim, irmãos. O Evangelho do Senhor, irmãos, não é que ele teve o começo, o meio e vai ter o fim também, não é, irmãos? Enquanto estiver a igreja na terra, glória a Deus, ninguém acabará com este Evangelho maravilhoso. Enquanto o Senhor não completar o número dos chamados e dos escolhidos, glória a Deus, ninguém interromperá o crescimento deste Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho do Senhor Jesus, irmão. Nós estamos caminhando, glória a Deus, diante do Evangelho puro, de uma sã doutrina maravilhosa que Ele revelou para nós, irmãos. Glória foi a revelação de Deus na vida de cada um de nós, e na revelação veio a conversão, e o Senhor nos converteu. Glória a Deus, graças a Deus, irmão, que a conversão de Deus, ela permanece dentro dos nossos corações, porque a obra de Deus, irmão, Deus não convence ninguém. Deus, irmãos, não precisa, o convencimento é na cabeça da pessoa, mas o Senhor, com o seu poder da conversão, Ele entra no coração, irmãos, da pessoa, e ali transforma todas as coisas. Glória a Deus. E na transformação, a pessoa começa, irmãos, olhar, aleluia, a sua maneira de viver, a sua maneira, não é, irmãos, de trabalhar, aleluia, muda a sua maneira, até entre a família, muda tudo, irmãos, e na mudança que Deus faz através da conversão, há prosperidade, vem a prosperidade na vida das famílias, glória, e vem a benção de Deus através da conversão, glória a Deus. E vemos que aqui, irmão, aleluia, Tiago e Pedro, eles estavam ali como apóstolo, dando, irmãos, a sequência, aleluia, naquilo que o Senhor havia trazido. Os irmãos creem, irmão, que depois que o Senhor Jesus, Ele, não é, irmãos, foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, glorioso e triunfante, depois houve uma perseguição muito grande, irmãos. Maria, não era tida como a mãe de Jesus, Maria precisou fugir, irmãos, foi para outro país, não está escrito, mas precisaram todos fugir, irmão, principalmente aqueles mais íntimos do Senhor, aqueles que o Senhor se usava, não é, irmão,
Glória a Deus. Então eles precisaram, houve uma dispersação, foi disperso. Mas, irmãos, aqueles valentes, aleluia, que estavam ali, servindo o Senhor Jesus pela vida ou pela morte, eles não desistiam, eles eram presos, não é, irmão? Recebiam ali chibatadas, chicotadas, glória, ficava, não é, irmão, nas suas costas, ali, aqueles sulcos, né? Aqueles sangramento pela chibatada, mas eles saíram da cadeia e continuavam falando do Evangelho, irmão. Não se intimidava, aleluia, com a ira do adversário, glória a Deus, mas estavam ali no objetivo de servir a Deus, de alcançar a vida eterna. Glória a Deus. E vemos aqui que Herodes, aleluia, matou, não é, irmão, Tiago, a espada. Glória, ele mandou prender a Pedro, pois Pedro na prisão, reservando a Pedro para que nos próximos dias ele pudesse matar a Pedro também. Glória a Deus. Mas vemos, querida irmandade, que ali no dia da morte de Tiago tinha chegado, e Deus permitiu, né, irmão? Mas o dia da morte de Pedro não tinha chegado ainda, glória, e não era para Pedro morrer, glória a Deus. E vemos aqui o que ficou escrito, irmãos, que Pedro estava ali, irmãos, pela guarda de 16 soldados, 4 quaternos de soldado, preso, glória a Deus, mas ele tinha fé no coração, e a irmandade estava orando por ele, irmão, a igreja estava orando, por isso que a irmandade sempre ore pelo ministério da obra de Deus, ore em favor daqueles irmãos que Deus te usa, dos evangelistas, não é, irmão? Ore em favor dos músicos, oremos uns pelos outros, irmão, porque Deus ouve a oração da igreja. A oração da igreja pode muito em seus efeitos, e quando está, irmão, aleluia, um irmão em perigo, uma situação difícil, que só Deus que pode tirar ele daquela situação, então a irmandade ora, apresenta aquele irmão, e Deus tira o irmão da situação difícil, irmão. Deus atende a oração da irmandade, como tirou aqui Pedro da prisão, glória a Deus. Deus mandou um anjo lá, querida irmandade, e o anjo foi, irmão, e a presença do anjo era que houvesse uma libertação. Irmandade, as portas da prisão foram se abrindo automaticamente. Automaticamente, vemos, irmãos, para dar um exemplo, hoje entramos às vezes num banco, num shopping, quando nós vamos entrar, o sensor de presença já abre aquela porta, não é, irmão? E vemos que tudo isso para Deus, irmão, para Deus não tem novidade. Deus conhece tudo, irmão.
toda tecnologia, tudo que o homem faz hoje, para Deus é tudo ultrapassado, porque Deus tem a onisciência, o conhecimento de todas as coisas. Vemos que ali, irmão, Pedro, que estava preso na prisão, Deus mandou a providência do céu. Ali era só Deus, não é, irmão? Preso pela ordem do rei, glória a Deus, precisava o Rei da Glória, o Senhor Jesus, tomar uma providência, e ali mandou um anjo, irmão. A Irmandade crê que os anjos são enviados à terra, lá do céu, e vêm para a terra para trabalhar em benefício daqueles que hão de se salvar, irmão. Então Deus manda um anjo para beneficiar a irmã, pode mandar para beneficiar o irmão. Glória, para que no tocante a salvação que Deus te prometeu desde o dia do teu batismo, aquele que crer e for batizado será salvo. Irmão, Deus manda te dizer, a tua salvação é garantida. Glória a Deus, e ninguém interferirá, aleluia, na tua salvação. Querida Irmandade, no tocante às coisas de Deus, no tocante a esta fé que um dia o Senhor nos converteu e nós abraçamos ela de corpo, alma e espírito, no tocante à tua salvação, ninguém te prenderá, ninguém te amarrará, ninguém te amordaçará, porque a obra que Deus fez na tua vida é para você caminhar firme com o Senhor. Irmãos, e diz a palavra de Deus, aqueles que se levantaram contra o irmão, por causa desta graça, o Senhor tirará ele do seu caminho. Tirará, irmão, glória. Aqueles que se levantam contra nós por causa da nossa fé, Irmandade crê, irmão, aleluia. Aqueles que se levantam, pode ser grande, irmão, pode ser grande, se levantar contra a tua fé, quanto maior ele estiver, maior será o tombo dele, glória, maior será a queda. Se alguma prisão estava te prendendo aqui nesta noite, porque, irmão, existe a prisão espiritual que quer prender as almas, glória a Deus, até a própria depressão, quer, aleluia, trazer uma confusão na mente, para que venha desacreditar e diminuir a fé que Deus te colocou. Em nome do Senhor Jesus, hoje você sai desta prisão, glória. Hoje o Senhor te tira da depressão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, querida Irmandade, a palavra que o Senhor está revelando nesta noite, que nada nos prenderá, nada. Irmãos, nada prende. Vemos, irmãos,
Às vezes, o irmão chega até 90 anos, irmãos, com o dom da longevidade. E meu irmão Geraldo chegou a 100 anos. Glória a Deus. Mas, irmãos, crê, irmãos, aquele que chega a uma idade avançada, que mesmo que às vezes, infelizmente, tenha até o Alzheimer, irmãos, até o Alzheimer, já não tem mais o controle do seu corpo por causa do Alzheimer e às vezes da idade. Irmandade, mas a palavra diz: se ele tiver evidência de novas línguas, se ele tiver virtude no coração, glória a Deus, tudo que ele tiver de Deus, aquilo que é de Deus se manifesta nele. É mandado em crer, irmão. O que de Deus está em nós não desaparece, irmão. Estará sempre em evidência na nossa vida. Nós visitávamos o irmão Neco, já com 92 anos. O irmão Neco morava aqui na rua Manuel da Costa, irmãos, tinha 92 anos de idade. Glória, quando nós íamos lá fazer um cultinho para ele não parava de manifestar a linguagem, evidência de novas línguas, e manifestava, irmãos, com Alzheimer. Glória, e a idade também. Glória a Deus, na casa de repouso um dia também. Aleluia, o Senhor mandou a palavra, uma idosa com Alzheimer. E glória, terminando a palavra, ela pediu batismo, irmão. Glória a Deus, irmandade, entenda que a obra de Deus não é na cabeça. Pode estar a pessoa enferma, mas quando Deus quer converter, a enfermidade não impede, a dificuldade não impede, aleluia, de Deus realizar, aleluia, a sua bendita obra. Devemos, irmãos, aqui que Pedro estava guardado, aleluia, para ser morto, mas o Senhor tirou Pedro da prisão e continuou a vida. Glória, continuou a vida. Irmã, creia, irmão, creia, não é morte, mas é vida. É vida com abundância, para você continuar servindo ao Senhor e dando glórias a Deus. Aleluia, irmão, não deixa, aleluia, nada te prender. Não deixa as angústias, as tribulações, as provas prender você. Aleluia, e você desanimar de servir a Deus. Às vezes quer prender você, para você nem dar um glória a Deus aqui dentro. Irmãos, às vezes, aleluia, o nosso adversário, aleluia, ele não quer que nós damos glórias a Deus e louvores a Deus. Mas nesta noite a palavra nos diz: igreja, damos glória a Deus. Glória a Deus. Nada chegará na tua casa, nenhum mal chegará na tua tenda. Aleluia, nada tocará, aleluia, na tua salvação. Nesta obra maravilhosa, aleluia, que Deus realizou. E veio, irmãos, veio para Herodes, que cuidava, que era soberano. Ali colocou as vestes reais
cabeça e foi fazer uma prática, não é, irmão? Uma prática. E ali, quando ele começou a falar, o povo ainda falava voz de Deus e não de homem. O povo, irmão, dizia que Herodes tinha a voz de Deus e não de homem. O povo tinha se alegrado com a morte de Tiago, irmão. E o povo também estava contente que Herodes ia matar Pedro. E falou que Herodes tinha a voz de Deus e não de homem. Ainda o povo idolatrando aquele homem criminoso, não é, irmão? Mas ali o anjo veio o anjo, irmãos, que vem trabalhar em favor daqueles que hão de se salvar. O anjo tocou Herodes, e ali, irmãos, ele foi comido de bicho. Irmandade, comido de bicho, irmão, em praça pública, todo mundo olhando ele, e ali foi virando, irmãos, aquele corpo virou, irmão, perdoa a palavra, um montinho de carne podre. E em cima daquela carne podre ainda caiu a coroa dele, em cima daquela. Glória a Deus! A irmão, crê nesta palavra, irmãos. Crê que nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, um Deus maravilhoso, um Deus onisciente, que cuida de nós, que protege nós. Irmã e irmão, poderemos ser combatidos, mas não seremos vencidos. Glória a Deus te guardará. Glória a Deus guardará. Guardará a tua casa, guardará a tua família, guardará aqueles que são seus. Glória. Irmãos, a proteção de Deus está sobre esta igreja. Glória a Deus. Sinta, irmão. Sinta, irmão, a proteção divina na tua vida. Deus te guardará. Glória. Deus guarda nós, irmãos, da morte. Deus guarda nós das doenças, não é, irmão? Glória a Deus, porque nós vamos partir somente a hora que Deus quiser. Glória, só quando Deus quiser. Glória, não é quando a morte quer, não, irmão. E não é quando a doença quer, não. Se Deus não permitir, eles têm que recuar. Glória, eles se afastam e continua a vida, prevalecendo a vida em cada um de nós, para nós lutarmos e servirmos a Deus e agradarmos a Deus e falarmos, propagarmos este evangelho maravilhoso. Irmão, irmã, tudo que for necessário para você evangelizar e servir a Deus, o Senhor proverá na tua vida. Glória, irmandade, essa é a palavra que o Senhor revelou nesta noite. O Senhor, Ele, aleluia, é o nosso provedor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Glória a Deus, porque o Senhor nos chamou para nos levar, irmã, até o fim da nossa vida. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, Atos 12, 25/7/2026, Parque São Lucas,
Irmão Antônio Ancião pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Deixamos aqui, queridos, os pedidos de orações. Deus abençoe a todos.